A Prefeitura de Ribeirão Preto aprovou lei de criação de espaço exclusivo para atividades com pipas. Só que a norma não estabelece endereço e nem mesmo uma estrutura para o local, o que enfraquece a ideia. A iniciativa partiu da Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto e ganhou o nome de Pipódromo. A lei não traz muitos detalhes, diz apenas que se trata de um espaço destinado exclusivamente à prática segura e organizada da soltura de pipas. O local não está definido, mas poderá ser utilizado para eventos como campeonatos. E a Prefeitura pode até estipular mais de um endereço para atender toda a população. A justificativa do projeto diz que a brincadeira com pipas costuma gerar problemas de convivência urbana e de segurança pública, colocando em risco os praticantes por causa do trânsito e da rede elétrica e também oferecendo perigos para pedestres e principalmente motociclistas, sobretudo quando as linhas estão cobertas com o polêmico e ilegal cerol. O empresário Natal, que há muito tempo mantém uma equipe de delivery por motos, conhece bem os riscos. Sempre a gente tem que redobrar a nossa atenção, principalmente nessa época, e não só com a linha, né? Com a molecada na rua soltando pipa, ele está olhando para cima na pipa correndo e ele entra na rua na sua frente. O problema não é só a linha em si que é o perigoso de acidente. O problema não é soltar pipas, o problema tem sido a linha chilena e o cerol, que tem causado acidentes desmedidamente, inclusive com mortes, né? Recentemente esse telejornal noticiou a morte de um menino por linha de cerol da sua própria pipa, né? Eu acho que ajuda. Porém, eu acho que não soluciona. O que soluciona é a educação, é o entendimento de que soltar pipa não significa usar linha com cerol ou usar linha chilena. Soltar pipa é uma brincadeira saudável, bonita, que faz parte da formação das crianças. Apesar de ter aprovado a lei, a Prefeitura retirou dela o artigo determinando que o espaço para soltar pipas deveria ter, por exemplo, a presença de banheiros e outras estruturas básicas. Sem essa garantia, de acordo com a própria população, o projeto perde ainda mais atratividade. Se for um espaço que tenha uma certa estrutura, banheiro, que tenha uma condição de segurança, que o pai possa levar o filho lá, que a mãe possa levar, que tenha um mínimo de estrutura, até ajudaria. Mas que talvez vai resolver, é bem complexo esse trabalho. Você vai levar seu filho num lugar sem segurança? Eu não levaria o meu. O que não é fiscalizado tende a não ser cumprido. Então, esse local tem que ser atrativo. Tem que ser um local asseado, tem que ser um local salubre, ou seja, tem que ter instalações, tem que ter banheiros, tem que ter bebedouros, não é? Tem que ter minimamente uma pequena oficinazinha, um aparato para que as pessoas possam fazer pipas, porque eu vejo que não deveria ser um local somente para soltar pipas, tem que ser um local para ensinar a fazer uma pipa, e esse local também tem que ser fiscalizado, ele tem que ser um local seguro, e aí a Guarda Civil Metropolitana entra em cena, não é? Para proteger o local, o bem, o serviço, a instalação e o usuário. O advogado que tem atuação em segurança pública aponta que a iniciativa do Pipódromo é boa se vem acompanhada de um trabalho completo por parte do poder público. Ele aponta que é preciso utilizar o lazer e o esporte ainda na infância como ferramenta de prevenção à criminalidade. Até por isso, o projeto deveria ter recebido mais cuidado com os detalhes. Tantos projetos, outros bons que acabaram, ciclofaixa, locais adequados para a prática de esporte, o estímulo ao esporte. A criança ou adolescente que está no esporte, ele está se cansando, ele está trabalhando a sua mente, ele está se formando para viver em sociedade. Ele não vai ter tempo para drogas, ele não vai ter tempo para as coisas erradas, ele não vai ter tempo para ficar na rua, ocioso ou servindo à criminalidade. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Em nota, a Prefeitura informou que a lei foi sancionada na última semana e está no prazo para ser regulamentada, onde todas as definições serão então descritas. E vamos repercutir agora esse assunto com Matheus Delbon, especialista na área da administração pública. Delbon, bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Um espaço dedicado a soltar pipas. É isso mesmo que vai resolver esses problemas que a gente tem visto acontecer com os acidentes, sobretudo com a linha de cerol, a linha chilena, na sua análise? Ótima tarde, Delbon. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os espectadores da Clube. Eu acho que o Pipódromo, ele é apenas uma das ferramentas, das diversas ferramentas que podem ser utilizadas, né? Uma solução mais ampla. Mas é uma ferramenta interessante, mas você precisa, para uma política pública como essa dar certo, 3 pilares fundamentais. Primeiro pilar é ter uma fiscalização rigorosa quando se solta pipa em outras áreas, em áreas urbanas ou em áreas de risco, né?
Por quê? Porque se não for, por exemplo, se ficar fácil, eu solto na frente da minha casa, nada acontece, não tem fiscalização, não tem risco, por que eu vou buscar o pipódromo, que provavelmente vai ter que ter um deslocamento maior, e você vai ter que quebrar hábitos, né? A pessoa já está habituada, as crianças já estão habituadas a brincar naquela região, próximo à casa dos pais, muitas vezes, e muitas vezes os pais vão ter que ir junto no pipódromo, ficar lá um tempo. Então, é uma mudança cultural, tem que ter fiscalização, ou seja, ser a única opção viável para que isso aconteça. Segundo, você tem que ter educação massiva dos riscos, né? A gente vê que a educação é algo lento, é algo construído ao longo do tempo. O Brasil tem avançado em diversas políticas públicas educacionais, por exemplo, é impressionante que, por exemplo, na questão ambiental, por exemplo, uma criança mais jovem, por exemplo, ter um passarinho preso é quase que um absurdo, né? E há 20, 30 anos atrás isso era comum, a mesma coisa com soltar balões. A gente tem avançado em mudar culturalmente, mas é uma educação massiva, é algo que é lento, né, e tem que ser feito de forma efetiva, principalmente combatendo essa cultura da linha chilena ou do cerol, que aí sim que é o que muitas vezes torna atrativa a brincadeira aí de um pegar a pipa do outro, né? E aí o terceiro ponto, já foi falado na reportagem, essa oferta tem que ser atrativa, né? Não basta simplesmente designar uma área sem muito critério, porque tem que ser melhor do que na comunidade próxima onde ele estava. É lógico que você obrigar que ela tenha banheiro, que ela tenha estrutura, que tenha campeonato, etc., é ideal, mas isso envolve recursos públicos, e aí da onde esses recursos públicos vão sair, né, é algo que tem que ser muito bem discutido, né? Mas também tem soluções intermediárias aí, eu acho que a lei é interessante. A prefeitura vetou alguns pontos, vai ter uma margem para regular por decreto, acredito que ela vai fazer. Então, ela pode, talvez, identificar áreas nos parques da cidade. Nós estamos, Ribeirão Preto tem diversos parques. Eu acredito que muitos deles têm o potencial de ter áreas onde essa prática possa ser permitida, e aí basta a colocação de placas, de pipódromo, área de estímulo, onde você já tem uma estrutura atrativa, então você passa a ter um atrativo a mais já em espaços pré-existentes, talvez seja uma solução a curto prazo que possa ser adotada. Mas sem fiscalização, realmente vai ser mais uma lei aí solta, sem muito cumprir, e mesmo porque nós estamos falando de menores, é difícil a fiscalização, você tem que localizar os pais, responsabilizar, então é algo um pouco mais efetivo e custa, né? Então a prefeitura tem que destinar recursos e estrutura, aparato, para que isso aconteça. Agora, chama a atenção, Delbon, um projeto de lei que nasce na Câmara, é aprovado, mas vai para a Prefeitura sem ali um local exato onde vai ser esse pipódromo, sem estabelecer um mínimo de condições, se vai ter que ter banheiro, se não vai ter que ter banheiro. É um tanto estranha essa história agora, porque ficou tudo a cargo da Prefeitura. É o que a gente chama em administração pública de legislação aspiracional, né? Você tem um sonho, tem uma aspiração, mas não se percorre exatamente como o problema vai ser resolvido, quem vai custear o problema, né? Infelizmente, a Câmara, às vezes, para puxar para si um certo protagonismo, cria leis que puramente aspiracionais, sem dizer como isso vai acontecer, né? E sim, ela deveria prever a dotação orçamentária, deveria ter um diálogo com a prefeitura, para que a prefeitura colocasse isso como um programa, como uma ideia, ou não, ou fosse descartado, e aí se buscasse outras formas de se fazer, porque realmente, infelizmente, a gente vê muitas leis nessa linha, você aspira uma coisa, você solta, e daqui a pouco nós estamos fazendo a reportagem que a lei existe há tanto tempo e que nada foi feito, mesmo porque ela não prevê seus critérios, não prevê quem vai fiscalizar, é a Guarda Municipal, há órgãos ligados à infância e juventude, enfim, fica uma incerteza muito grande, então, assim, ela não é auto-aplicável, né? Então, lógico, a prefeitura, o executivo pode sim, por decreto, regulamentar e buscar suprir essa necessidade, então a lei não está perdida, mas é uma falha legislativa de a gente chamar de criar leis aspiracionais e talvez jogar no colo do executivo agora uma responsabilidade que talvez não era meta de governo, né? Enfim, a gente tem que discutir, é um assunto importante, mas existem diversos assuntos e o executivo tem que fazer a escolha de onde investir o dinheiro público. Matheus Delbon, especialista em administração pública, agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente, bom fim de semana e até mais. Bom final de semana a todos, até mais.